Paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos abrir nossas Bíblias comigo, segundo escreveu Mateus. Capítulo 4, amém? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo a gente sempre tenta, segundo a orientação de Deus, trazer uma palavra para a família, uma palavra para casal, porque a gente sabe as dificuldades que um casamento enfrenta, a gente sabe as dificuldades que uma família enfrenta. Domingo passado o evangelista falou sobre Ezequiel, o vale de ossos secos. Domingo retrasado eu falei como lidar com o medo. E eu não sei se todos lembram como que a gente faz para lidar com o medo. E o primeiro ponto que eu falei é que a gente não podia perder o foco de Jesus. Toda vez que a gente perde o foco de Jesus, a gente começa a ter medo. O segundo ponto que eu falei foi sobre ter ânimo. Todas as vezes que estamos desanimados, precisamos buscar força em Deus, buscar força na palavra e nos animar novamente. E o último ponto que eu falei sobre a oração, o poder da oração no mundo espiritual, no mundo físico. E nessa noite eu queria falar com vocês sobre 4 armadilhas que o diabo usa para destruir o casamento. É um engano a gente pensar, como alguns dizem, e talvez alguma vez eu possa ter falado, de chamar o diabo de burro. Às vezes a gente ouve alguém falando: o diabo é burro. Mas se pararmos para analisar a trajetória, o diabo ele está desde lá do início. Ele não nasceu há 20 anos atrás, ele não nasceu há 50, 100 anos atrás, ele nasceu há 1000 anos, ele não nasceu há 2000 anos, ele nasceu mais de 3, 4 mil anos atrás. Esse é o diabo que trabalha para destruir a nossa vida, para destruir o lar, para destruir a família, para destruir o casamento. Então a gente não pode achar que o diabo ele é burro. Na verdade, ele é até inteligente demais. Se existe uma pessoa que conhece sobre pessoas, esse é o diabo. Eu não estou aqui para exaltar o diabo. O que eu estou querendo mostrar para vocês essa noite, que com o diabo a gente não se brinca. Existem pessoas que ficam brincando com o perigo, ficam brincando com a tentação, ficam brincando com o pecado, achando que são fortes demais. E a Bíblia vai dizer: cuidado, você que está de pé, para não cair. Ou seja, nós precisamos estar atentos o tempo todo, vigiando, orando, para não cairmos em tentação. Essa história
história aconteceu há mais de 2000 anos atrás, a tentação de Jesus. Os evangelhos sinóticos vão tratar essa história de tão importância para a nossa vida. Sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, que muitas das vezes até as mesmas palavras são pronunciadas em um livro para o outro. Marcos muda um pouco, diferencia um pouco, mas Mateus e Lucas vai descrever a história, como foi, vai narrar com detalhes como foi essa tentação de Jesus. Por que Jesus foi tentado? Ele precisava ser tentado. Na verdade, a tentação de Jesus foi uma transição de carreira. Na verdade, a tentação de Jesus foi uma transição de ministério. Ou seja, vemos Jesus, um adolescente pregando, um jovem, e a transição de carreira de Jesus, de um jovem para um homem pregador, um Jesus. Os teólogos vão dizer 100% Deus, mas 100% homem, sujeito às mesmas tentações, sujeito aos mesmos problemas, sujeito às mesmas dificuldades que nós passamos hoje em dia. Esse era Jesus. Só que Jesus precisava passar pelo deserto. Se Jesus não passa por aquela provação, nós não estaríamos aqui hoje. Jesus precisava passar pela tentação para mostrar que ele era diferente do primeiro Adão. Adão, ele cede a tentação no jardim, e Jesus vence a tentação no deserto. Isso quer dizer que, diferente da posição, do lugar onde estamos, a tentação vem. Mas não importa quem você seja ou o lugar que você seja tentado, a diferença vai fazer se nós vamos ceder ou não à tentação. O que diferencia Adão de Jesus foi justamente a ação de não ceder ao pecado, a tentação do diabo. Então Jesus, ele precisa passar por essa transição. E se Jesus tivesse falhado, o plano de redenção, de salvação para a raça humana seria um plano falido. Se Jesus cede à tentação em Mateus no capítulo 4, nós não estaríamos aqui essa noite, porque o plano arquitetado por nosso Deus, Criador de tudo, de enviar Jesus, o seu Filho, e morrer como sacrifício vivo por mim e por você, se Jesus cede, aquele plano seria falido. Quantos casamentos estão falidos porque cederam à tentação? Quantas famílias destruídas porque cederam ao pecado? Quantos lares destruídos porque não conseguiram em Deus, não conseguiram no Espírito Santo vencer o pecado? Se a gente olhar para aquela situação, Jesus, antes disso, ele é batizado. Vamos olhar o contexto de Mateus 4 e olhar um capítulo antes. Quem era Jesus? O Filho de Deus sendo batizado. A bomba vem simbolizando a presença do Espírito Santo vinda em cima de Jesus. Ali naquele momento, Deus reconhece Jesus publicamente. Inicia-se ali o ministério do Cristo, Filho de Deus. Jesus está sendo aclamado, as pessoas estão olhando para Jesus e glorificando a Deus através da vida de Jesus. Isso no capítulo 3. No capítulo 4, Jesus está 40 dias sem comer, cansado, fadigado, num deserto. Deserto, o que é deserto? Durante um dia, 50, 60 graus, à noite, 0, -1, -2, esse é o deserto. E além de Jesus estar cansado, com fome, no deserto,
Ele estava com o diabo. Que situação terrível. No deserto, cansado, e ainda com capeta para acompanhar ele. Só que a fase do deserto é a fase que irá nos levar a Canaã. O povo sai do Egito e começa a caminhar no deserto, uma caminhada longa, estressante, cansativa, de pecado, de se levantar, de cair. Esse é o povo do deserto. Só que é no deserto que nós temos o milagre de Deus. É no deserto que a provisão vem. É no deserto que desce maná. É no deserto que Deus mata a sede do povo. É no deserto que o milagre acontece. É no deserto que você fica mais quebrantado. É no deserto que você adora mais. É no deserto que você jejua mais. É no deserto que você consagra mais. É no deserto que você vem mais à igreja. Esse é o deserto, um lugar de sofrimento, mas um lugar de escape. Esse é o deserto, um lugar de cansaço físico, mental, mas também um lugar de renovo para as nossas vidas. Só que não tem como pegar do Egito e transportar para Canaã. Não tem como teletransportar do Egito para Canaã. Estão entendendo? Egito onde eles estavam, escravos. Deserto, o caminho até Canaã. Canaã, terra prometida. Vocês não viam eles no Canaã passar problema, passar dificuldade, passar por luta. Porque é no deserto que a gente vê o milagre de Deus através das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas tentações. Só que infelizmente o deserto é parte do caminho. O deserto é um processo que, queira eu, queira você ou não, precisamos passar. Não dá para sair do Egito e dar uma volta até chegar a Canaã, a terra prometida. Não tem como. Talvez você chegou aqui essa noite e esteja passando pelo deserto. Eu tenho uma notícia boa para você. Esse deserto é um momento, vai passar. Esse deserto não é o ponto final da tua história. Você não vai morrer nesse deserto, você não vai parar nesse deserto, você não vai ficar nesse deserto, mas esse deserto será um momento para forjar a tua vida, te fortalecer, te capacitar e te amadurecer para você chegar a Canaã. O objetivo do diabo era fazer Jesus pecar, para desqualificar ele como Salvador do mundo. E assim o plano de Deus, a redenção, ser destruído. Jesus, ele é batizado, vive um processo ali de reconhecimento, de exaltação, e em outro instante está no deserto, com o diabo, sofrendo a tentação. Isso mostra para a gente que a vida do ser humano, ela não é pautada só de deserto. A vida do ser humano não é só pautada de bênção. Existem momentos que passamos por deserto, existem momentos que estamos em Canaã, existe momento que estamos no vale, existe momento que estamos no pico. Só que precisamos administrar esses períodos da nossa vida. Você não pode achar que nunca vai passar por luta. Você também não pode achar que essa luta ela nunca vai passar. Toda luta vai gerar um processo e algo vai amadurecer na nossa vida e vai nos levar para outro nível. Todo deserto nos capacita para algo maior que está por vir. Existem coisas que Deus separou para mim e para a tua vida, se Ele der agora, a gente destrói em um segundo. Existem coisas que Deus preparou para mim e para você, se Ele der para a gente hoje, a gente morre lá na frente, a gente desvia, a gente se afasta da presença de Deus. Então o deserto ele é necessário para o processo da bênção. O problema é que existem pessoas hoje que querem
buscando, já querem ser apresentada como abençoada, como cantor tal, como pregador tal. Só que se esquecem que existe um processo. O pastor Cláudio Duarte vai dizer que quem nasce grande é monstro. Então é um processo. A gente começa no início, sendo fiel no pouco, sendo fiel no pouquinho, sendo fiel no trabalhar, e aos pouquinhos a gente vai galgando, vai crescendo e Deus vai abençoando. Só que o deserto ele é necessário para que a gente se torne uma pessoa melhor a cada dia. É engraçado que às vezes pessoas que quando aceitam a Jesus, a gente ouve muito relatos disso. E a pessoa fala assim: Emanuel, eu aceitei Jesus, depois que eu aceitei Jesus, eu pensei que minha vida ia melhorar e minha vida piorou. Porque as pessoas, e muitas das vezes se é culpa de nós que pregamos, as pessoas às vezes entram para a igreja pensando que vai vir para a igreja e tudo vai mudar como um passe de mágica. Eu era desempregado e vou estar empregado depois que eu levantar as mãos para Jesus. Eu estava falido e vou ser próspero novamente depois que eu aceitar levantar as mãos para Jesus. Mas na verdade é um processo. Não se preocupe se você entrou para a igreja e as coisas, ao invés de melhorar, pioraram. Isso é um processo e pode ser um período de tentação, de provação da tua vida. Porque o diabo ele já está condenado. O diabo ele já está destruído. E o que ele quer fazer com a nossa vida é nos levar para o lugar onde ele está. Ele não fica feliz em ter você aqui na igreja hoje. Ele não fica feliz como na hora do louvor você levanta as mãos e adora a Deus. Ele não fica feliz quando você pega a sua família e se desloca para a igreja. Ele não fica feliz quando você começa a sentir mal do pecado. O pecado começa a enojar você e você começa a buscar as coisas de Deus e santificar. Ele não fica feliz com isso. E não fique pensando que ele vai largar você de mão por causa que você está na igreja, ou que você está orando muito, ou que você está buscando muito. A gente vai ver Jesus, o Filho de Deus, sendo tentado, sendo provado. Era necessário para que Jesus transformasse a minha e a tua vida. Estamos aqui hoje por causa que Jesus venceu. E Jesus venceu. Se Ele venceu, eu posso vencer. Se Jesus venceu, você pode vencer. O que eu estou querendo dizer é que não era Jesus Deus. Jesus poderia muito bem transformar as pedras em pães. Era muito fácil. Ele ter no seu lado Deus. Só se Jesus transforma as pedras em pães, ele anula a sua identidade de homem. Se Jesus transforma as pedras em pães, ele está dizendo assim: ó, eu estou vencendo essa tentação, estou vencendo essa provação, porque eu sou Deus. Mas quando ele recusa, mesmo diante da fome, diante do cansaço, diante da fadiga, transformar aquelas pedras em pães, quando ele recusa isso, ele está dizendo para mim e para você: olha, eu venci, você vai vencer. Olha, eu consegui, você também consegue. Jesus é o exemplo para nós. Quantas das vezes, às vezes eu estou louvando, você percebeu, eu gosto de louvar no canto ali para... Às vezes a gente louva de frente para a igreja, alguma coisa distrai a gente. E às vezes eu olho para ali e vejo as minhas filhas louvando, levantando a mão, buscando a Deus. Hoje eu estava lendo a Bíblia, estudando, e elas estavam atrás de mim, pegou cada uma Bíblia, uma anotava o que eu falava e a outra lia. Quantas das vezes minha esposa está estudando em casa, e vai ver elas estão do lado, estudando, uma cantando. Sabe por quê? Porque nós somos exemplos. Alguém vai dizer, o filósofo vai dizer que as nossas ações falam mais do que as nossas palavras. O que Jesus estava mostrando não era só por palavras. Ele se fez carne. Ele passou pela tentação, pelo deserto, para ser exemplo da gente, para ser exemplo para nós.
adianta a gente falar o tempo todo, não faz isso, não faz aquilo, se a gente faz tudo ao contrário. Não adianta eu falar com meu filho depois que ele é adolescente: você precisa ir para a igreja, meu filho, você precisa buscar Deus, você precisa orar. Se ele, quando criança, não me via fazendo isso, não adianta eu querer exigir alguma coisa de alguém sem antes eu ser um exemplo. Não espere das pessoas aquilo que você não transmite para elas. Não espere das pessoas aquilo que você não dá para elas. Não perca seu tempo falando. Mostre, fale através das suas atitudes, através das suas ações. Existem momentos que é melhor você se calar do que você gastar, brigar, discutindo. Existem momentos que é melhor você ficar quieto e esperar o momento certo para que com a tua ação, para que com a tua atitude, alguém olhe para você e fale assim: olha, irmão Emanuel, ele realmente é um exemplo de Deus, ele realmente é um exemplo de pai. Eu vou ser uma pessoa melhor, porque eu estou olhando para o irmão Davi e estou vendo que ele é uma pessoa melhor. Eu vou orar mais, porque eu estou olhando para o meu irmão Andinho e vejo que ele busca mais. Eu vou jejuar mais, porque eu vejo que o irmão Thomas jejua. Então sejamos exemplos para as pessoas, sejamos exemplos para os nossos filhos, sejamos exemplos para o nosso cônjuge. É isso que Jesus está dizendo. Sede exemplos, como eu fui exemplo. Existem pessoas que têm dificuldade em administrar os momentos bons. É claro, saí do Egito, passei pelo deserto e agora estou no Canaã, vivendo maravilhosamente bem, usufruindo da bênção de Deus, usufruindo do milagre de Deus. Só que quando não sabemos administrar os momentos de bonança, os momentos que estamos bem, a gente acaba rapidamente voltando para o deserto. É isso, mano? Se você não administra o momento que você está, você passa o processo novamente e retorna para o deserto. Porque se você chega a Canaã e não entende o processo, não amadurece, não cresce, não cria experiências, vínculos que vão te fazer, que vão fazer de você uma pessoa melhor, você acaba retornando, voltando para o deserto novamente. E vira um ciclo vicioso. Deserto, 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 bênção. Deserto, deserto, é mais deserto do que bênção. Porque você nunca consegue aprender no deserto e não consegue administrar os momentos bons. Quantas pessoas quebram financeiramente? Porque no momento que está entrando dinheiro, está ganhando dinheiro, o que elas fazem é só gastar. Elas não olham o dia de amanhã, elas estão pensando no dia de amanhã. Então elas vão gastando, vai entrando e vai saindo, vai entrando e vai saindo. Ela não guarda, ela não poupa, ela não investe em alguma coisa. O dinheiro chega e sai, o dinheiro chega e sai, o dinheiro chega e sai. A hora que a fonte não mandar mais, você não tem nada, você não tem uma reserva para se levantar. Aí você volta para o deserto novamente. Existem momentos no casamento de alegria, de felicidade. E se a gente não se atentar, a gente cria um maior problema por não saber administrar os momentos bons. É o casal que sai para uma viagem, sai para almoçar fora, sai para comemorar uma data, e naquele momento lembra de uma briga do passado, lembra de um problema do passado, e traz à tona um problema no momento da bênção, no momento da bonança. Aí volta para o deserto novamente. Aprenda não só a participar dos momentos bons, mas a usufruir dos momentos bons. Pare de ficar olhando para o passado. Pare de ficar olhando o que aconteceu. A única pessoa que se preocupa, as únicas pessoas que se preocupam com o nosso passado são nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta. Já viu quando alguém fala assim: olha, eu sei quem você foi. Ou então um cônjuge fala para o outro: ó, você errou comigo em 1981. A gente está em 2021.
continua. A pessoa lembra do erro lá atrás. Precisamos parar de se preocupar com o passado. Eu me preocupo com o passado, você se preocupa com o passado, mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o nosso presente e aquilo que vamos viver no nosso futuro. Pare de ficar remoendo coisas do passado. O passado já diz, passou, já era. Não fique remoendo coisas que vão fazer com que você não viva os momentos bons. Não traga à superfície coisas que vão desgastar o seu relacionamento. Não traga à tona coisas que aconteceram no passado, que te entristeceram, que te magoaram, que magoou o teu cônjuge. Deixa no passado, esquece. Precisamos aprender a viver os dias bons com alegria, com felicidade, olhando para frente. Glória a Deus, aleluia. 4 armadilhas, eu vou começar a desenvolver a mensagem agora. 4 armadilhas que o diabo usa para destruir o casamento. Como eu falei no início, o diabo ele conhece a nossa vida. Existem algumas pessoas que ficam um pouco perturbadas quando ouvem algum cartomante, alguém que lê mão, um cigano, e falar que, olha, fulano falou como vai ser no futuro. Ele falou no passado todinho. Olha, que falou no meu futuro, como vai ser no meu futuro. É muito fácil eu olhar para alguém que eu conheço, um amigo, um primo, com intimidade, e saber um pouco do passado dele. E é muito fácil, através do passado dessa pessoa, eu dizer como pode ser o seu futuro. Concorda comigo, sim ou não? Se a gente tem conhecido essa pessoa, a vida é cigarro, bebida, drogas, cigarro, bebida, drogas. Você vai olhar para ela, para ele, vai dizer assim: o seu futuro vai ser morte, vai ser cadeia. Então é isso que o diabo faz quando engana alguém na mão. Não é Deus falando, é o diabo que conhece o teu passado tentando desviar o seu futuro. Mas ele está repreendido aqui nessa noite, em nome de Jesus. Primeira coisa que vamos entender, que é uma armadilha do diabo para atrapalhar o nosso casamento, para destruir o nosso casamento. Versículo 3: então o tentador, aproximando-se, disse: se. Versículo 6: ele disse: se és filho de Deus. Se traz a dúvida, se traz a falta de fé. Uma armadilha que o diabo usa para destruir casamento, para destruir famílias, é colocar dúvida no coração das pessoas. Como é que entra a dúvida no casamento? Quando que deixa de existir a fé. Se dúvida é a ausência da fé, e fé é quando eu acredito que algo melhor está por vir. Fé é quando eu olho para o meu cônjuge e declaro para ele que ele vai crescer, ele vai ser melhor. É quando eu olho para a minha vida financeira, a vida financeira do casal, e declaro que vai ser melhor. E o diabo, quando coloca a dúvida, o casamento começa a entrar em crise. Porque se você tem dúvida do teu futuro, se você tem dúvida das coisas que Deus vai fazer na sua vida, se você tem dúvida da sua capacidade, se você tem dúvida de quem você é, você fica prostrado e acaba não chegando a lugar nenhum. A dúvida é como uma âncora que, após ser jogada no mar, o navio não consegue desatacar, não consegue desembarcar. A dúvida é como uma algema que te prende, te paralisa. Essa é a dúvida. O diabo tentou colocar dúvida no coração de Jesus. Se tu és filho de Deus. Olha, a palavra se, trazendo uma dúvida no nosso coração. Quantas das vezes duvidamos das promessas de Deus para a nossa vida? Quantas das vezes duvidamos
duvidamos de algo que Deus tem para fazer na nossa vida, no nosso casamento, no nosso ministério. Às vezes recebemos uma promessa, recebemos algo da parte de Deus, e por causa do tempo, nós acabamos desanimando. Às vezes, por causa do tempo, ficamos frustrados. Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 14, se eu não me engano, e faz uma promessa a Abraão. Só que os anos vão passando e Abraão ele não vê a promessa se cumprindo, tendo em vista que ele era avançado em idade, sua mulher era avançada em idade. Então Abraão ele arruma um jeitinho de fazer a bênção de Deus acontecer. Só que Deus não precisa da minha e nem da tua ajuda para fazer a promessa de Deus se cumprir. Às vezes a gente fica querendo ajudar Deus de alguma forma. A única ajuda que a gente pode fazer e dar a Deus é mantermos na posição que Ele nos colocou. Não tenta fazer as coisas adiantarem. Não tenta fazer o processo do deserto ser mais rápido. E Abraão ele vai desanimando com o decorrer dos anos, porque começa a perceber que a promessa não está acontecendo. Só que mais à frente a gente vê Deus olhando para Abraão e falou assim: Abraão, conta as estrelas do céu. E Abraão começa a contar: 1, 2, 20, 100, 1000, esqueci, volta de novo. 1, 2, 3, 4, 100. Abraão não consegue contar. Será que Deus, ele não sabia que Abraão não tinha condições de contar as estrelas do céu? Será que Deus olha para Abraão e vê Abraão contando e fica assim: ai, já consegui, agora vai? Sabe o que Deus estava querendo fazer para Abraão? Animar ele. Abraão devia estar olhando para baixo, frustrado, cansado de esperar a promessa e começar a ter dúvida no seu coração. E a dúvida ela faz isso. A dúvida ela faz com que você perca a direção e comece a olhar para baixo. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, olha as estrelas e conta. Deus estava querendo que Abraão olhasse para o céu. E Salmo 121 vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, onde me virá o socorro. A dúvida faz com que você fique abatido. A dúvida faz com que você se canse. E uma pessoa cansada, ela perde o ânimo para continuar caminhando. Uma pessoa desanimada, ela perde as forças de lutar pelo seu casamento. É você sabendo que o casamento é promessa de Deus, o casamento é uma instituição criada por Deus, e você vê sempre as coisas acontecendo da mesma forma, e você vai perdendo o ânimo, vai perdendo a fé, e começa a entrar um espírito de dúvida dentro de você, e você começa a cansar e não querer mais lutar pelo seu casamento, lutar pela sua vida. Acho que nessa noite, a dúvida, ela saia dos nossos corações, que a dúvida saia e que entre a fé, que a dúvida saia e que entre a esperança, que a dúvida saia e entre o renovo, que a dúvida saia e entre a vontade de crescer, a vontade de lutar, a vontade de ser melhor a cada dia. Jesus 40 dias no deserto. E agora ele tem fome. E a primeira coisa que ele foi tentado foi na sua integridade física, na sua parte física. O homem com fome, quando eu falo homem e mulher, uma pessoa com fome é capaz de fazer algumas coisas erradas. Já viu um homem com fome, como ele fica irritado? E uma mulher com fome, como ela fica com a cara feia? Porque a fome ela traz um mal-estar. A fome ela traz um desgaste físico, mas também um desgaste mental.
Porque o seu estômago fica o tempo todo mandando mensagem para o teu cérebro: estou com fome, isso vai cansando você. E a primeira tentação de Jesus foi na fome, porque o diabo, ele sabe onde pegar o ser humano. O diabo sabe a fraqueza do ser humano. Ele veio e tentou trazer dúvida. Ele viu que a dúvida não adiantou, e agora ele vem e toca na fome. Ele vem agora, toca na fome de Jesus. Foi por causa da fome que Esaú vende o seu direito de primogenitura. É por causa da fome que Esaú entrega, ou seja, deixa de mão aquilo que Deus deu para ele em troca de um prato de comida. Quantas pessoas têm entregado seu casamento por causa da fome? Quantas pessoas têm entregue os seus filhos às drogas, ao álcool, à prostituição por causa da fome? E agora eu não estou falando de fome física, mas estou falando de fome emocional, sentimental. Precisamos atentar que muitos casamentos estão sendo destruídos por causa da fome dentro do lar. É uma empatia, é um do lado e um do outro. A fome de conversa, a fome de carinho, a fome de afeto. Nós, sábado, tivemos uma palestra aqui e aprendemos isso, que em casa fica cada um de um lado mexendo no celular e não se cria mais aquele contato no olho a olho, não se cria mais aquele contato de conversar, de estar perto, de estar junto. O casamento precisa voltar a essa raiz, precisa voltar a matar, a saciar a fome do outro com palavras. Existem casais, existem cônjuges que uma das formas de carinho, uma das palavras de amor é o afeto, a conversação, o tempo de qualidade. E não se tem mais isso hoje no casamento. É uma correria desenfreada, um trabalha para lá, outro trabalha para cá, e o casal só mora no mesmo lugar, mas não estão juntos. E o casal só mora na mesma casa, compartilham, dividem o mesmo sofá, a mesma cama, o mesmo talher, o mesmo prato, mas não compartilham suas emoções, não compartilham as suas conversas, não compartilham a sua vida. Não podemos deixar que esse tipo de fome entre no nosso casamento. São crianças que viram adolescentes e jovens e vão se afastando do lar, se afastando da casa. Não olha para a mãe e para o pai e não vê o pai e a mãe como pai e mãe, como um confidente, como um amigo, porque não tiveram isso na infância. Precisamos dar mais atenção aos nossos filhos. É muito fácil, a criança está gerando problema, a gente colocar um celular na mão dela. É muito fácil a gente ligar a televisão e colocar os nossos filhos para assistir e fazer outras coisas. Precisamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos, tirar um tempo junto, brincar de um jogo, um dominó, cria um jogo, cria uma atividade, brinca, conversa, ri, faz bagunça, agarra. As crianças precisam disso, os jovens precisam disso, senão eles vão ficar com fome de carinho, fome de pai, de mães ausentes, pais e mães dentro de casa, mas ausentes dos filhos. A fome faz isso. A fome faz você perder a noção do que é certo e do que é errado. A fome faz você perder a noção do que é carnal, do que é espiritual. Essa é a fome. Terceiro ponto, que o diabo trabalha para destruir as famílias, para destruir o casamento, é o orgulho. Eu botei aqui /vaidade, porque orgulho e vaidade são irmãs, andam de mãos dadas o tempo todo. Orgulho e vaidade, a pessoa que é orgulhosa, ela também é vaidosa. Eu não estou falando de vaidade, de querer se arrumar bem, de colocar uma roupa boa.
falando é do orgulho, de uma vaidade, de, por causa de uma briga, o casal ir dormir sem se falar. Entra, briga no domingo, amanhece segunda-feira sem se falar, amanhece a terça, vai para a quarta, passa a semana sem se falar. E o mais engraçado disso tudo, se for perguntar por que estão brigados, não vão nem lembrar. Sabe por causa do quê? Por causa do orgulho. Começa a retirar o orgulho e trazer a humildade. Começa a arrancar o orgulho e trazer a humildade, a simplicidade. Não tenha medo de pedir desculpas. Não tenha medo de pedir perdão. Ei, homem, você não vai ser menos homem por causa disso. Ei, mulher, você não vai ser menos mulher por causa disso. Não deixa a mídia te influenciar falando que a mulher ela precisa ser dominadora, que a mulher precisa tomar a posição. Não, peça perdão, peça desculpas. Precisa partir de alguém a atitude, porque se os dois ficam brigados, se os dois ficam ali numa briga orgulhosos, nada acontece. Precisa partir de alguém. Por que não de mim? Por que não de você? Por que não do homem? Por que não da mulher? Precisamos tirar essa vaidade. Precisamos nos despir dessa vaidade, porque senão iremos abrir mão da felicidade por causa do orgulho. Iremos abrir mão da felicidade porque eu tenho a razão. Ela errou comigo. Tatiana, não vou falar mais com você, você errou comigo. Manuel, eu tenho a razão. Você deixou a toalha molhada. Eu estou de mal com você. Não importa quem tem a razão. O orgulho, ele traz a razão. A vaidade, ele traz a razão. A humildade traz a alegria, a felicidade. Pare de viver triste, sofrendo para ter razão. Pare de viver um casamento triste, de uma vida triste, por causa do orgulho, por causa da vaidade. Significado de orgulho, sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. O orgulho tem destruído muitos relacionamentos, muitas famílias e muitas amizades. Quantos amigos se separaram por causa do orgulho? Porque alguém no momento errado falou alguma coisa e a outra pessoa não perdoou. Você sabe o que faz diferente de um anjo de luz para um anjo caído? Sabe o que faz diferença do anjo de Deus para o diabo? O orgulho, a vaidade. Porque ele quis ser igual a Deus, ele quis trazer aquilo que Deus tinha para ele, ser só dele, e não queria aceitar, dividir. O orgulho fez com que um anjo de Deus fosse derrotado para as trevas. O orgulho faz com que uma pessoa saia do alto para o baixo. O orgulho faz um casamento abençoado separar, dividir. A vaidade faz um casamento abençoado entrar em declínio. Vaidade, qualidade do que é vão, vazio, firmado sob aparência ilusória. É mostrar algo que você não é. É mostrar algo que você queira que as pessoas olhem para você e vejam aquilo. É quando a mídia vem mostrar, a gente olha foto na internet, é tão bonito, né? Casais, pessoas muitas das vezes mostrando algo que não são. Isso é vaidade. Não queira mostrar alguma coisa que você não é. Se seu casamento está ruim, peça ajuda, busque ajuda para melhorar. Se a sua vida financeira está ruim, busque ajuda, recursos para você poder sair dessa dificuldade. Mas não queira mostrar alguma coisa que você não está vivendo, porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir manter essa vaidade, você não vai conseguir manter essa posição, e a vergonha vai ser pior. Vaidade, valorização de
se atribui à própria aparência ou qualquer outras qualidades físicas e intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. O que é vaidade na Bíblia? É algo enganoso, sem valor, que leva à ostentação e à idolatria. Filosoficamente falando, a vaidade pode se referir a um senso mais amplo de egoísmo e orgulho. Idolatria, vaidade traz idolatria. A gente vê o povo de Israel vivendo altos e baixos, não era porque era deserto e bênção, não era porque era luta e bênção, era porque vivia uma vaidade, vivendo uma vida idólatra, buscando a outros deuses. Quarta coisa que aprendemos, que pode destruir o nosso casamento: buscar a glória do mundo e rejeitar a glória de Deus. Um casamento sólido, um casamento fortificado, ele só é assim se ele tiver a pessoa de Deus dentro dele. O casamento, para estar forte, ele só consegue se manter de pé se a presença da Trindade estiver junto. Não adianta você querer levar o seu casamento com as suas forças. Não adianta você querer levar o seu casamento sem Jesus. Ele pode até chegar a algum momento, em alguma distância, mas em algum momento ele vai cair. Quantas pessoas que chegam a gente com casamentos destruídos, e você olha assim, gente, eu não imaginava que o seu casamento era assim, porque vivem 10, 20, 30, 40 anos, uma vida de aparência, porque não colocaram Deus no casamento, não colocaram Deus na vida deles. E se Deus está no casamento, se Deus está no meio do casamento, as coisas vão melhor. Precisamos parar de buscar glória em outras coisas. Precisamos de querer buscar glória em outras coisas, em televisão, em coisas do mundo. Nós precisamos buscar a glória de Deus para a nossa casa, para o nosso casamento, para o nosso lar. Quando colocamos a televisão acima das coisas de Deus, estamos dando glória à televisão. Quando deixamos de vir à igreja para ir numa festa, estamos dando glória àquela coisa. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus, priorizar o reino de Deus e buscar a glória de Deus. O diabo coloca Jesus no alto do monte e fala: vou te dar tudo isso se você me prostrar e adorar. Mas Jesus, ele rejeitou a glória do mundo. Jesus rejeitou a glória desse presente século para buscar a glória de Deus. Percebe que das 3 tentações, 2, o diabo leva Jesus para o alto, para tentar mexer com o ego de Jesus. A primeira leva para o alto do pináculo. Esse alto pináculo é uma das cidades de Jerusalém, que era um templo que onde a Shekinah, a presença de Deus, ela era presente. E aquele pináculo, aquele templo era um dos maiores da antiguidade. Hoje talvez não. Um monte, a Bíblia não vai dizer geograficamente onde estava o monte, mas diz que é um monte alto. Por quê? Para tentar mexer com o ego. Quantas das vezes algumas coisas vêm para tentar mexer com o nosso ego, mexer com os nossos sentimentos? É uma palavra no WhatsApp, é um coraçãozinho lá no Facebook. Você começa a olhar aquilo, começa a mexer com você. É quando alguém passa e fala assim: você está bonito hoje, você está bonita hoje. Aquilo vai mexer no teu ego. Repreenda isso em nome de Jesus. Busque a glória de Deus, busque a presença de Deus para a sua vida. Busque as coisas do céu e não as coisas da terra. Glória a Deus. Deus em todo o tempo, Jesus em todo o tempo, se manteve firme, se manteve de pé, mesmo com a dificuldade, mesmo com o cansaço físico. Tanto o cansaço físico de Jesus era tão grande que quando
O diabo vai embora, os anjos vêm e servem a Jesus, porque Jesus ele venceu a tentação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Precisamos estar atentos às armadilhas que o diabo tem usado para destruir os lares, para destruir as famílias. Como que Jesus ele venceu a tentação? Pela palavra. As 3 vezes Jesus ele cita versículos bíblicos, Deuteronômio e Salmos, se não me engano. Então precisamos colocar a palavra de Deus no nosso casamento, na nossa vida. Tudo o que precisamos está na Bíblia. Tudo o que precisamos para o nosso dia a dia, para o nosso casamento, para a nossa vida secular, está na Bíblia, orientações da Bíblia. E Jesus venceu a tentação através da palavra. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. O diabo não brinca de ser diabo e tenta desde a antiguidade destruir a criação de Deus. A dúvida tem sido um grande inimigo da fé e faz com que deixemos de conquistar muitas coisas na esfera espiritual e também no material. A fome tem levado pessoas a uma busca desenfreada por coisas que os afastam da presença de Deus e da comunhão com os outros. O orgulho e a vaidade têm destruído muitos lares e amizades, trazendo arrependimento de coisas que se perderam. E a busca da glória de Deus em coisas terrenas e não nas espirituais levam pessoas à decadência espiritual, os afastando de Deus. Mas contra o diabo temos uma arma poderosa, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Jesus não foi para o deserto sozinho. O Espírito Santo estava com ele. Você não está passando esse deserto sozinho. O Espírito de Deus está com você. Oh, aleluia! Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada às nossas vidas essa noite. Senhor, coloque em nosso coração agora a fé e retira toda a dúvida, Senhor. Que venhamos, Senhor, sanar todas as brechas do nosso casamento, do nosso lar, para que não venhamos, Senhor, ter fome, Senhor, e que possamos ser saciados da tua palavra, no nosso casamento, no nosso cônjuge. Senhor, que o orgulho e a vaidade saia do nosso meio, pelo poder do teu nome, Jesus. Que venhamos buscar mais a tua presença, que venhamos buscar mais a tua glória, que venhamos deixar de lado aquilo que, Senhor, nos tem trazido derrota, que nos tem trazido coisas carnais, mas que venhamos buscar as coisas do céu, coisas espirituais, Senhor. Nos dá força essa noite para vivermos o melhor do Senhor e buscarmos na tua palavra a força que precisamos para manter o nosso casamento de pé, para mantermos a nossa vida de pé. É o que te pedimos